Fala galera, tudo bem? Maicon aqui de novo. Hoje eu vou falar de redação, que foi o principal motivo por eu ter procurado um cursinho particular, porque eu não sabia, eu tinha assistido umas videoaulas sobre redação, mas como eu sempre fui um pouco fraco nesse ponto, eu precisava de alguém para me dizer aonde que eu estava errando, aonde que eu estava acertando, para que eu pudesse corrigir, né? E aí hoje eu vou fazer a leitura de uma das minhas redações corrigidas pelo professor de português do cursinho presencial que eu estou fazendo. E aí depois eu vou explicar o que eu fiz no texto, quais foram meus raciocínios e qual foi a correção do professor. Beleza? Vamos lá então. Essa foi a minha primeira redação que eu entreguei lá no cursinho e a minha nota foi 9,2. Vamos ler a introdução. Ao se falar sobre o abuso de álcool entre os jovens, é importante discutir sobre as consequências desse problema que está cada vez mais presente na contemporaneidade. Nesse contexto, vale destacar a dependência química e psicológica e os acidentes ocasionados pelos motoristas alcoolizados. Então, o que eu falei, pessoal? Na introdução, a gente sempre apresenta o tema que será discutido no texto e também os argumentos que tu vai usar. Tipo, ali eu falei, o primeiro foi a dependência química e psicológica e depois os acidentes ocasionados pelos motoristas alcoolizados. O primeiro tema, o primeiro argumento você vai falar no primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo você fala no segundo parágrafo do desenvolvimento, nessa ordem. Então, na redação eu sempre faço nesse esqueleto, um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão, sempre prestando atenção no número de linhas para não exceder o máximo de 30, né? Então, vamos lá para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Face a isso, pode-se mencionar que muitos jovens têm o pensamento equivocado de que, se não beberem nas festas, não irão se divertir, o que causa dependência psicológica. Além disso, com o passar do tempo nesse ritmo, tornar-se-ão também dependentes químicos do álcool. Logo, terão seu futuro comprometido, visto que não poderão se dedicar nos compromissos, seja nos estudos ou no trabalho. Então, esse foi o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu falei do primeiro tema que eu falei lá em cima, que é a dependência química e psicológica. Aqui foram os argumentos que eu coloquei no texto para poder explicar o porquê dessa ser uma consequência grave nos jovens. Agora, o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar então dos acidentes. Vale ainda destacar, aqui eu usei o ainda, tipo, você fala no segundo parágrafo do desenvolvimento, você pode começar com o conectivo como além disso, vale ainda destacar, para dar uma ideia de continuidade, de alguma ideia a mais. Então, vale ainda destacar os acidentes causados por motoristas alcoolizados, uma vez que, ao dirigirem sob o efeito do álcool, os jovens colocam em risco não só suas próprias vidas, como também a de terceiros. Essas situações podem ser percebidas em festas, confraternizações de famílias, dos amigos ou até mesmo dos colegas de trabalho. Então aqui foram os argumentos do segundo parágrafo do desenvolvimento e sempre eu tento usar alguns exemplos, como eu botei aí das festas, das confraternizações de famílias, né? Agora vai vir a conclusão. Fica evidente, portanto, que medidas devem ser tomadas para resolver o impasse. Para isso, o governo, por meio da mídia, deve intensificar as propagandas e campanhas de conscientização a respeito do tema, a fim de atingir o maior número possível de jovens. Ademais, a PM, em parceria com o Detran, deve aumentar o número de blitz com testes de bafômetro, objetivando a redução do número de acidentes causados pelos condutores embriagados e, desse modo, garantir a segurança da sociedade. Então, na conclusão, não é bom você nunca fale concluindo, você entra com algum conectivo, como esse que eu usei. Fica evidente, portanto. E aí a gente apresenta uma proposta. Aí, como você apresentou dois temas, um no primeiro parágrafo do desenvolvimento e outro no segundo,
a primeira proposta de conclusão vai ser para resolver o primeiro e a segunda para o segundo. Então, como eu tinha falado lá, vamos ver aqui que no primeiro parágrafo, a primeira era a dependência química e psicológica. Aí a primeira, o que você fala na conclusão é para falar como resolver esse problema da dependência química e psicológica, que foi, como é que é? Propagandas e campanhas de conscientização a respeito do tema, a fim de atingir o maior número possível de jovens. E aí, para resolver o problema dos acidentes, eu falei que a PM, em parceria com o Detran, deve aumentar o número de blitz com teste de bafômetro. Então, essa foi a minha conclusão. E agora vamos ver o que o professor falou, né? O que o professor corrigiu. Aqui na introdução, ele falou das causas, porque eu apresentei ali as consequências. Ó. Lá em cima eu falei, é importante discutir sobre as consequências desse problema. Só que onde que eu errei? Quando você fala das consequências, você tem que falar das causas primeiro. Então o certo nessa redação era eu ter falado, vamos analisar as causas e as consequências desse problema. Aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu falaria das causas e no segundo eu falaria das consequências. Assim ficaria melhor, eu acho que eu tiraria uma nota bem maior, com certeza. Agora no final aqui, erro de pontuação, de gramática aqui, eu não tive, só aqui no comecinho que ele falou que é desnecessário. Eu tinha colocado aqui, considerando o que foi discutido, fica evidente, portanto. Eu esqueci até de ler essa parte que ele tinha riscado, mas eu fiz assim e ele falou que esse considerando o que foi discutido fica muito... Como é que é a palavra? Fica uma ambiguidade, fica desnecessário, foi até que o que ele colocou aqui. Então é melhor que você comece com fica evidente, portanto. E aqui no final ele colocou uma observação. Ó, faltam dados, exemplos elucidativos e citação à afirmação de especialistas, por exemplo, para a credibilidade dos argumentos que conquista a adesão do leitor. Conquista. De toda forma, excelente produção textual com o correto uso, por letra ruim, correto uso dos elementos coesivos, assim como gramática e estrutura em geral. Parabéns, continue praticando. Então, para mim foi de grande valia aí eu ter a minha redação corrigida, porque eu vi aonde que eu estava errando e aí eu corrigi isso mais para frente. Eu tenho outras redações aí, uma eu tirei 9,4 e a outra eu tirei 9,6, e eu corrigi elas. Vamos lá então para a introdução. Ao se falar sobre o abuso de álcool entre os jovens, é importante discutir sobre as consequências desse problema que está cada vez mais presente na contemporaneidade. Nesse contexto, vale destacar a dependência química e psicológica e os acidentes ocasionados pelos motoristas alcoolizados. Aqui então, pessoal, eu falei o que você faz na introdução, né? Você coloca um assunto e faz a sua tese, apresenta o que você vai falar no desenvolvimento. No primeiro eu coloquei... Então é isso, pessoal. Essa foi a minha primeira redação corrigida. 9,2, como eu disse, nas próximas eu corrigi isso que o professor falou e que fez com que eu aumentasse um pouco a minha nota. A outra foi 9,4 e a outra foi 9,6. Se vocês quiserem mais pra frente eu posso trazer aqui pra vocês, tentar explicar de uma forma melhor, pra ficar mais claro, beleza? Então se vocês gostaram aí, se eu ajudei, deixe seu like aí, se inscreve no canal pra dar aquela forcinha. Valeu!